Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras e principais notícias do Mengão Queridão, nesta terça-feira, dia 11 de fevereiro de 2025. Nação, nesse vídeo aqui, nós vamos falar sobre o Lucas Paquetá. Eu quero deixar vocês inteirados de tudo que está acontecendo com o Lucas Paquetá e olha, não é pouca coisa não, hein? E olha que eu vou falar muito além a probabilidade dele vir jogar no Mengão Queridão, com notícias novas para vocês poderem ir acompanhando a situação do Paquetá. Também quero falar sobre Campeonato Carioca. Vasco e Sampaio Corrêa jogaram ontem, com o Vasco podendo assumir a segunda colocação, tirando o Flamengo para terceiro colocado. Mengão Queridão, que joga amanhã um jogo atrasado contra o Botafogo. Felipe Luiz deve tirar 2 jogadores que atuaram contra o Fluminense como titular para fazer o controle de carga. E deve dar oportunidade a Juninho e a Everton Cebolinha. Vou contar como é que é essa mexida que o Felipe Luiz pode vir a fazer na equipe para você que já quer ficar sabendo como que as coisas vão acontecer para esse jogão contra o Botafogo. Que lembrando, é uma partida atrasada que o Flamengo fará e poderemos chegar à liderança do Campeonato Carioca caso a gente vença a equipe do Botafogo. E tem também notícias sobre a Libertadores da América. Então fica aí até o final para você não perder absolutamente nada. Curta, comenta, compartilha o vídeo, recomenda o nosso canal para os seus amigos e suas amigas rubro-negras e, mais importante que tudo, se inscreva no nosso canal. Verifica se você que acha que já é inscrito, se ainda está, porque passa 2, 3 dias sem assistir um vídeo, o YouTube vai lá e te desinscreve. Então, pessoal, você que caiu aqui de paraquedas, que chegou por recomendação de um amigo, para se inscrever, que eu tenho certeza que você vai gostar da sequência de vídeos que a gente vai fazer para vocês, sempre informando sobre a verdade. Doa quem doer, mesmo que doe nós mesmos, do Mengão Queridão, e clica no sininho aí, marcando a opção todas. Valeu? Bom, pessoal, vamos começar então falando sobre o Campeonato Carioca. Ontem a gente teve o encerramento dessa rodada do Carioca com Vasco e Sampaio Corrêa. O jogo terminou 0-0 e com isso os viceínos não ultrapassaram os rubro-negros na tabela de classificação. Amanhã, Flamengo e Botafogo se enfrentam no Maracanã. E para o Flamengo assumir a liderança do Campeonato Carioca, basta uma vitória simples contra o Botafogo. A gente chegará ao mesmo número de pontos do Volta Redonda, mas como temos saldo de gols melhor, a gente pula para a ponta do certame regional. O que isso garante a gente? Nada de muito especial, apenas a vantagem em casos de resultados iguais nas semifinais. Mas a gente não vai precisar disso, não. O Flamengo nunca vai precisar de algum tipo de privilégio, mesmo que previsto na tabela, para poder chegar às finais do Carioca. E para chegar nas finais do Carioca, o Felipe Luiz vai trabalhando a equipe do Flamengo, não pensando no campeonato regional, e sim pensando na temporada. Como o próprio Zé Buto disse ontem, aqui num vídeo do canal que eu trouxe para vocês, que a prioridade é o Campeonato Brasileiro, o Felipe vai usando o Campeonato Carioca como um torneio de pré-temporada. E nesse torneio de pré-temporada são previstos alguns jogadores fazendo controle de carga. Os controles de carga, os famosos controles de carga, são previstos pelo Flamengo. E dentro desse controle de carga, Gerson e Eric Pulgar podem ficar de fora do clássico contra o Botafogo amanhã. Principalmente porque Nicolás de la Cruz e Arrascaeta retornam à equipe rubro-negra. Então, o Flamengo trabalharia um meio de campo com Alan, Arrascaeta, Gerson e muito provavelmente Matheus Gonçalves. E lá na frente, o Flamengo teria Everton Cebolinha e Juninho, formando ali o meio-ataque do Flamengo para esse jogo do Botafogo. Ainda assim, é uma equipe muito forte e é uma equipe que o Felipe Luiz, como eu disse, trabalha para manter redondinha, não para o Campeonato Carioca, mas sim para o resto da temporada. Muitas pessoas me perguntam assim, Fabrício, mas não está na hora do Felipe Luiz descobrir os seus 11 titulares e começar a jogar com os 11, mesmo que corra o risco de lesão? Não mesmo. E, aliás, essa ideia de risco de lesão
ela nunca deve ser levada ao extremo. Mas eu sei porque algumas pessoas falam isso. Porque criou-se a falsa verdade de que o Jorge Jesus não poupava ninguém. Só que aquele time do Jorge Jesus, que tinha Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz, Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, entraram em campo com essa formação apenas em 8 oportunidades. De todos os jogos que o Jorge Jesus fez pelo Flamengo, só 8 vezes ele entrou com essa escalação. Jorge Jesus poupava sim, fazia controle de carga sim, sempre tirando 2 ou 3 atletas da equipe que ia entrar. E olha que com um elenco bem mais enxuto e bem mais restrito de qualidade do que esse que o Felipe Luiz tem em mãos. Então, não, o Felipe sabe quais são os 11 principais jogadores dele e vai usá-los juntos sempre que for necessário no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Libertadores da América. No Campeonato Carioca, está na hora só de acertar a parte física dos atletas e a parte técnica, o entrosamento da equipe, para quando começar Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, a equipe está toda afiadinha. Pelo menos é assim que eu penso. Queria muito saber a opinião de vocês, então coloquem aqui nos comentários se esse controle de carga que o Felipe Luiz vem fazendo nos jogadores, se está certo ou se está errado. Por falar em Libertadores da América, ontem a Conmebol divulgou que o sorteio da fase de grupos da Libertadores será numa segunda-feira, dia 17 de março, às 20 horas, em Luque, sede da entidade no Paraguai. Portanto, na segunda-feira, dia 17 de março, às 20 horas, eu, Miriane e Matheus estaremos lá no Central do Fla, como uma trinca de comentaristas, levando para vocês os adversários do Flamengo na Libertadores da América. Eu já falo até com um sorrisão no rosto, porque toda vez que esses sorteios acontecem, eu me junto a Miriane e o Matheus, é muito divertido. A gente fala sobre os adversários, a gente fala sobre o Flamengo, o momento do Flamengo, a gente interage com vocês. Então, ó, já marca na agenda aí, hein? 17 de março, segunda-feira, 20 horas, no canal Central do Fla. Eu, Mirinha e Matheus, levando para vocês o sorteio da fase de grupos da principal competição sul-americana. Bom, pessoal, dito tudo isso, é hora da gente poder começar a tocar num assunto espinhoso, que é o assunto do Lucas Paquetá. A gente está falando muito na possibilidade do Paquetá vir jogar no Flamengo, né? E isso se deve muito à vontade do jogador. E, por sinal, fazer só um parênteses aqui que eu não podia deixar passar. Andrés Pereira negou a proposta do Palmeiras. E eu achei até sacanagem, porque deixaram os caras andarem, até os caras entregarem todos os valores que eles falavam que era necessário para trazer o Andrés. Para, no final das contas, o Andrés Pereira dizer que no Brasil só joga no Flamengo e para dizer que seria um retrocesso para ele hoje sair da Europa e vir para o Palmeiras. Ele disse que se ele fizesse essa movimentação, ele não conseguiria enxergar ele retornando para a Europa depois disso. Sacanagem, né? Devia ter falado desde o começo. Mas bom saber que o Andrés no Brasil se mantém fiel ao Flamengo. Aliás, o Jorge Jesus também deu declarações esses dias atrás aí, dizendo que no Brasil só treinaria o Flamengo, que já esteve mais próximo de voltar para o Brasil, que ele gostou do Campeonato Brasileiro, gostou da Libertadores, mas que aqui no Brasil só treinaria o Flamengo. Ele disse que não gostaria de fazer como fez em Portugal, saindo do Benfica e indo para o Sporting e causando uma animosidade em cima dele gigantesca. Então, no Brasil, meus amigos, segundo o Jorge Jesus, só o Mengão pode ser treinado por ele. E só jogaria no Mengão o tal do Andrés Pereira. E você fica aí com essa bobagem que ele entregou uma Libertadores, pitico pra lá, pitico pra cá, tá vendo? Tem que perdoar o cara gosta do Mengão queridão, ele só joga no Mengão queridão, pelo menos foi assim que ele disse, né? Lá no Cruzeiro, o Matheus Pereira tá bravo, não tá querendo jogar porque queria ter ido pra Europa, saído do Cruzeiro e os caras não deixaram. Vocês veem a sorte que a gente tem. No Flamengo não tem ninguém fazendo essa movimentação. No Flamengo, o pior que acontece é
é um pai de jogador querendo aumento. Agora, jogador falando que queria ir embora, porque queria... Isso não tem, né? Mas, enfim, voltando ao Lucas Paquetá, que a parada é bem séria mesmo, tá? Por que a gente fala no retorno do Paquetá para cá? Porque o próprio jogador vive dizendo que quer retornar, já deu sinalizações ao Flamengo que gostaria de vir para o Mengão, teve a reunião secreta que vazou dos agentes do Paquetá com o Flamengo para o Flamengo poder entender a situação. Mas olha, pessoal, a situação do Paquetá é muito pior do que eu imaginava, tá? Não é uma coisa só da Federação Inglesa que marrenta ou tá pegando no pé do Paquetá, não. Realmente o negócio é bem complicado. Ontem foi divulgado, por exemplo, um Pix de 30 mil reais que o tio do Paquetá teria feito ao Luiz Henrique, aquele mesmo do Botafogo, tá? E durante o relatório do Romário na CPI das apostas, esse relatório tem quase 700 páginas, 692 para ser mais exato. Tem muita coisa sobre o Paquetá e a família do Paquetá. Por exemplo, o primeiro jogo que a FA denuncia como tendo sido o primeiro jogo que supostamente o Paquetá teria forjado ali uma manipulação para tomar cartão amarelo, coincide com o aniversário do irmão do Paquetá, o Matheus. E, segundo o relatório do Romário, nas investigações que eles fizeram lá, alguém falou que o Paquetá iria dar um presente de aniversário para o seu irmão. Essa partida, como eu refiro, a primeira que a FA Cup diz que houve manipulação por parte do Paquetá para levar o cartão amarelo, ela aconteceu no dia do aniversário do irmão do Paquetá, o Matheus Paquetá. Só um detalhe, todo mundo que nasce na ilha de Paquetá tem um sobrenome Paquetá, é Matheus Paquetá, tio Paquetá, Lucas Paquetá, bom, enfim. O Matheus, irmão dele, estava fazendo aniversário nesse dia. E supostamente o Lucas Paquetá teria mandado um recado para o tio do Paquetá dizendo assim, olha, eu vou dar um presente para o meu irmão. Manda ele ficar esperto aí que eu vou mandar um presente para ele. E aí, tanto o irmão do Lucas Paquetá quanto o tio do Paquetá e mais uma galera lá apostaram fizeram uma aposta casada. E o Paquetá e o Luiz Henrique, àquela época jogador do Betis, levariam cartões amarelos. E o que aconteceu? Realmente eles levaram cartões amarelos. Daí o tio do Paquetá, dias depois, fez um Pix de 30 mil reais para o Luiz Henrique e 2 dias depois, o filho do tio do Paquetá, Bruno Paquetá, fez um Pix de 10 mil reais para o Luiz Henrique. Eles quebraram o sigilo da conta do tio do Paquetá e aí viram a quantidade de movimentações financeiras que eram incompatíveis com os patrimônios que o tio do Paquetá declarou no imposto de renda, né? O tio do Paquetá teria movimentado quase R$ 1 milhão nessa brincadeira de aposta para cá, aposta para lá. Claro que não tudo de uma vez, né? Foi movimentando em apostas, principalmente ligadas a jogos do Lucas Paquetá, com dicas, inclusive, nomeadas de dessas pessoas que ficam mais dentro do futebol ali. Tem o rei do rebaixamento, eu esqueci o nome dele, né? Mas acho que o cara se auto-intitula como o rei do rebaixamento, passava muitas dicas para os parentes do Paquetá com relação ao que iria acontecer em determinados jogos. Então, vocês estão vendo aí que o imbróglio do Paquetá não é só uma coisa lá na Europa. Existe isso aqui no Brasil e muito ferrenhamente também, com muito mais provas, por exemplo, do que eu venho acompanhando lá na Inglaterra. Então, pessoal, por que eu estou contando isso tudo para vocês? Porque, gente, a situação do Paquetá está crítica, sabe? Se ele for punido pela FA, a Federação Inglesa, ainda que fique só no âmbito da Premier League, quando ele vier para o Brasil, se ele vier para o Brasil, ele vai ter aqui um tsunami de situações em cima dele também. O próprio Luiz Henrique foi se esconder lá na Rússia,
para se livrar desse problema que tem aqui. Então, lembra que ontem eu falei para vocês que eu via esses movimentos da Federação Inglesa jogando o Paquetá no colo do Flamengo, porque ele não poderia jogar lá nem na Europa? Acontece que aqui tem uma CPI também, onde o Paquetá é praticamente o protagonista da parada toda. Então, se o Paquetá vier para o Brasil, é claro que ele pode vir com aquela expectativa de que, não, aqui a gente dá um jeitinho, é o meu país e coisa e tal. Pode acontecer? Pode. Pode ser que ele tenha mais facilidade de se defender aqui do que na Europa? Pode. Mas ele que não se engane. Aqui a cobra está fumando, as investigações estão em cima dele sim, e se ele não ficar esperto, ele realmente vai parar de jogar futebol, porque é uma lambança atrás da outra, e a gente vê o salário do atleta é altíssimo para ele estar fazendo essas bobagens, se é que ele realmente fez, né? Eu ainda torço para ele aparecer com um monte de provas que o inocentem. O Flamengo está de olho em tudo isso, o Flamengo está a par de tudo isso, e podem ter certeza, se o Flamengo tiver que investir no Paquetá, o Flamengo só vai fazer caso tenha 100% de segurança que o investimento que ele está fazendo é de acordo com o risco que ele está correndo. Ou seja, o Flamengo não vai perder dinheiro com o Paquetá de maneira nenhuma. Pessoal, hoje os representantes russos vão conversar com o Lohan para poder bater o martelo em definitivo se ele fica ou se ele vai embora. Só o fato dos russos estarem chegando ao Brasil já mostra que há um pré-entendimento com o Lohan, que pode gerar para o Flamengo mais de 8 milhões de euros nessa venda. Daí eu pergunto para vocês, meus amigos, primeiro, deu para entender direitinho toda a minha explanação sobre o Paquetá? Eu gosto de trazer tudo bem específico, bem aprofundado, para vocês entenderem. Consegui passar para vocês o que está acontecendo com o Paquetá aqui dentro do Brasil também? Você, nesse panorama todo que envolve o Paquetá, traria o Paquetá para jogar no Flamengo? Assumiria o risco? Até quanto você assumiria esse risco? Sobre o Lohan, vou perguntar de novo. É uma boa venda que o Flamengo está fazendo para o CSK? Ali mais de 8 milhões de euros, 8,5 fixos, mais 1 milhão por metas? Coloque aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Concordam com o Felipe Luiz e o controle de carga que ele vem fazendo? Olha a quantidade de informações já nas primeiras horas da matina, hein? Bom, meio-dia eu volto, só que lá no Central do Fla, com o nosso Jornal VVP. Espero encontrá-los lá também. Tamo juntos e misturados. Obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Saudações, rubro-negra.